Feche os irmãos. Em nome de Jesus, dou início ao culto de hoje e quero fazer uma ligeira referência sobre Bíblia. Segundo domingo de dezembro comemora-se o dia da Bíblia. E eu acredito que todas as pessoas que têm e valorizam a Bíblia já desfrutam naturalmente de uma bênção. Nós estamos tratando nesse mês de dezembro sobre bênçãos. E a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais doado do mundo, e acredita-se também que é o livro mais lido, porque a Bíblia é o manual do ser humano. Pela Bíblia nós encontramos caminhos para termos bons relacionamentos, para termos boa cultura, para termos bom aprendizado, para termos cultura do céu, para termos culturas espirituais, para termos culturas bíblicas. A Bíblia é a bússola orientadora do caminho do céu. A Bíblia nos orienta como chegar no céu. Mas a Bíblia também nos orienta que é preciso esforço, dedicação, crença, temor, obediência para chegar nos céus. E há um versículo na Bíblia, dentre os 31 milhões de versículos da Bíblia, um diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos seguir o caminho que nos leva aos céus, e o caminho para o céu é Jesus. É por Jesus que nós estamos aqui, é com Jesus que nós estamos aqui. Jesus está entre nós. Que o Senhor Jesus seja louvado. Vamos orar? Vocês que estão aqui, vamos ficar em pé. Momento de adoração, de louvor, momento para bendizer ao nosso Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, Pai nosso que estás nos céus, santo, eterno, glorificado, exaltado é o teu nome em toda a terra. E nós, teus filhos, nos reunimos nesta noite para a tua unção. Deus eterno, no nome de Jesus eu oro, nós oramos, amém. Momento de louvor, momento de exaltar ao nosso Senhor. Glória a Deus, paz igreja, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, mais um dia na casa do Senhor. E estamos aqui num só propósito, num só motivo, que é buscar a Deus, que é adorar a Ele, agradecer a Ele. Mas que você esteja aí, em primeiro lugar, preparado para exaltar ao Rei dos Reis. Estamos aqui num culto da família, estamos aqui num culto nesse mais de Deus, e que você possa sim sentir mais dele nessa noite, amém? Vamos adorar a Ele. Bênçãos eu provar, quando o teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei.
Te louvamos, Deus. Eu te bendirei no caminho de aflição. Senhor, toma meu coração. Eu te bendirei pelas bênçãos recebidas. Te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Te adoramos, Deus, em todo tempo, aleluias. Te adoramos, Senhor. O Senhor é o Deus que não dorme, não cochila. Em nenhum momento Ele se desliga. E ontem nós cantamos que para a gente continuar confiando. E hoje, mais uma vez, nós iremos dizer para você continuar confiando e cantando, porque o nosso Deus, Ele não para de pensar em você. Esse é o nosso eterno Deus, um Deus vivo, um Deus presente, um Deus digno de adoração e de louvor. Em todo o tempo, continue cantando, continue confiando, porque enquanto você confia, Ele trabalha por você, amém? Glórias a Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor.
Esse é o nosso Deus que não se cansa e continua nos guardando debaixo de tuas asas. A quem temeremos se estamos debaixo das asas do nosso poderoso Deus? Aleluias. Sobre o mundo inteiro, aquece Faça, Senhor, aquilo que o Senhor tiver que fazer, Deus. Faça tudo novo, assim como o Senhor diz, Pai, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Renova as nossas forças, Deus. Senhor, faz tudo novo, sim, que sabemos que o que vem de Ti, sim, será novo, será bom, será agradável. Senhor, em nome do Teu Filho amado, toca nessas vidas essa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas que ficam a semana toda esperando o dia de chegar aqui e ser abastecido pela Tua palavra, pelos louvores, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Faz nessa noite novo, Senhor. Na Tua infinita misericórdia, sabemos que somos pecadores, falhos, dependentes de Ti, Deus.
Mas em nome de Jesus, rasga os céus nessa noite. Faz, Senhor, tudo novo. Deus, em nome de Jesus, pessoas não vão entender e não vão saber o que está acontecendo, mas o Senhor é o Deus da novidade, é o Deus das boas novas, e nós cremos nesse Deus vivo, que renova assim vidas. Senhor, essa pessoa que está em casa, desesperada, que não sabe para onde correr, Deus, visita ela agora. Jesus, senta com ela agora, faz tudo novo, Jesus, renova, Senhor, renova a vida dela, Deus, faz, Senhor, na vida dele hoje, Deus, oh, aleluia, nova vida, nova sorte, só o Senhor pode fazer, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode quebrar cadeias, só o Senhor pode tirar de cativeiro, do hospital, doenças. O Senhor é o Deus de maravilhas, o Deus da cura, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez a terra parar. Esse é o nosso Deus, aleluia. Sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Nós cremos, Deus, aleluias. Irmãos, tem um texto para a gente meditar nessa noite e um tema: gratidão pelas bênçãos espirituais. Gratidão é algo do coração. Gratidão é coisa do ser humano. O ser humano precisa ser agradecido. Quantas coisas boas nós recebemos ao longo da nossa vida e por isso devemos dar graças. Gratidão pelas bênçãos espirituais. E o nosso texto bíblico, Efésios 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos orar juntos? Orem por mim. Onipotente Deus, te adoramos e te louvamos, Pai. É um momento de gratidão por aqui estarmos cultuando a Ti, por poder também, Senhor, ir até a casa dos nossos irmãos neste momento e levar uma palavra de motivação, de enlevo espiritual, uma palavra que seja, Senhor, concernente ao Teu querer, o Teu ensinamento a nós, a nossa vida e ao nosso ser. Esteja conosco, Senhor, e conceda-nos, Deus, a bênção da Tua presença. Os Teus filhos, Deus, que puderam vir e estão aqui neste templo mais uma vez. Tua bênção, Deus, na vida de todos esses que aqui estão. Todos nós, Senhor, que com essa missão,
com essa responsabilidade, mas também, Deus, os que estão do outro lado, vendo na tela, vendo no celular, Senhor, atua na vida destes teus filhos. E aqueles que sofrem, aqueles com alguma dificuldade, com a luta, Senhor, coloca as tuas mãos e dê a bênção da cura, a bênção da alegria, a bênção de uma vida completa, plena. Deus, nós oramos. Pai, nós te bendizemos. Senhor, te exaltamos. Amém, Deus. Pode sentar, irmãos. Mês de dezembro, fim da primavera, início do verão. Algumas pessoas o calor incomoda, mas para algumas pessoas o calor é bênção. Algumas pessoas o frio incomoda, para outras pessoas o frio é bênção. Vamos encarar o que tiver a acontecer na nossa frente, que tenhamos força, capacidade para enfrentar, fazer o melhor que pudermos. Deus quer sempre o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para nós. Quando vem a dificuldade, quando vem a luta, vamos enfrentar. Não vamos desistir. Dezembro, fechando o ano. Eu não quero falar mal do 2020. Eu comecei o 2020 falando bem do 2020. E eu quero terminar falando bem. Aquilo que foi de experiência amarga, de dor, de perda. Mas veja, se nós vivemos, a nossa vida é para Deus. Se nós morremos, a nossa morte, o Senhor nos recolhe. Quantas pessoas foram recolhidas este ano? Algumas precocemente e outras nem tanto. Que o Senhor conforte as famílias enlutadas, que o Senhor atue na vida das pessoas que se acham enfermas, com dificuldades. Mas o mês de dezembro, fechando o 2020, uma menina que fez aniversário ontem, falou assim, o último é melhor. Então ela estava dizendo que o dezembro é ótimo. Amém. Que esse dezembro seja bom para todos vocês, para todos nós. Bênção. Bênção é uma expressão proferida oralmente e constitui de um desejo benigno para uma pessoa. Uma bênção vai do mundo material, do mundo físico, estrutural, e tem o poder de fazer com que o desejo se cumpra. Então, quando alguém fala assim, bença pai, bença mãe, quando alguém pede de primeiro, na igreja católica, principalmente os católicos, pede a bênção para o padre, pedir a bênção para o pastor. Não existe um culto que não seja terminado com a bênção, a impetração da bênção, a bênção protetiva, a bênção que acompanha a gente no nosso dia a dia. Na oração de Lucas ainda agora ele falou sobre isso, uma semana distante, separados, isolados. Há pessoas que não vê a hora de voltar, de poder vir ao culto. Foi protegida com esta bênção proferida, bênção apostólica, bênção araônica, a bênção de Arão. Arão tinha alguma bênção para dar, mas ele foi canal de bênção para impetrar a bênção nos seguidores de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, irmãos, ao longo da nossa vida, Deus nos concede muitas bênçãos, graças a Deus por isso. A minha vida é uma bênção. Há 20 anos atrás eu fui entubado. Vocês que estão aqui sabem disso, quem me conhece sabe disso. Minha gente, é ruim demais ser entubado. Para quem já viu uma pessoa entubada, é angustiante. Agora imagina ser, ó, um cano enfiado assim, ó. E a gente consciente, porque eu fiquei o tempo todo consciente. Na minha experiência, eu fiquei no máximo 1 hora inconsciente. Todo o tempo, 3 dias, plenamente consciente, aquele cano enfiado aqui. Há 3 anos atrás eu casei um gestor do meu convênio, e eu falei para ele no início da pandemia, falei, olha aqui, doutor, se acontecer de eu passar mal e vir para o hospital, eu não quero saber de tubo aqui na minha garganta.
Eu assino qualquer documento, mas eu não quero tubo na minha garganta. O que, Davi? O que, pastor? Não quero. E Deus tem dado graça. Irmãos, a minha vida é uma bênção. A vida de vocês é uma bênção. Gratidão pelas bênçãos espirituais. Quantas bênçãos já receberam de Deus? Quantas bênçãos nós já recebemos de Deus? Espirituais. A Bíblia, falei ainda agora há pouco que hoje, dia da Bíblia, a Bíblia trata de coisas espirituais. Quantas coisas espirituais? Quantas bênçãos espirituais temos recebidos ao longo da nossa vida? Uma das falas sobre as bênçãos espirituais são os dons espirituais. A grande maioria das igrejas fala sobre essas coisas tão importantes que são os dons espirituais. E são 9 os dons espirituais. 9 dons espirituais. E o primeiro começa com sabedoria. Sabedoria, ciência, fé. Vou falar isso aqui só para vocês relembrar. Em ordem. Vamos falar comigo? Sabedoria, ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, discernimento, profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas. Estes, portanto, são os 9 dons espirituais. Para um povo que teme a Deus, que serve a Deus, que caminha no caminho que leva até os céus, os dons espirituais são importantes, são necessários e nos propicia bem-estar espiritual, firmeza para prosseguirmos no caminho do Senhor. A espiritualidade também é algo que o ser humano pode alcançar. Nós fomos feitos por Deus como ser humano. Eu não sou espiritual. É muito forte isso. Eu fui feito por Deus como ser humano. Espiritual ou espírito é Deus. Espírito Santo. Isso aqui está muito longe nesse sentido. Só que eu, ser humano, posso ser cheio do Espírito Santo. Eu, ser humano, posso receber as virtudes do Espírito Santo. Foi Deus que fez isso. E o batismo no Espírito Santo é dado para o seguidor de Jesus Cristo como um antegozo do futuro. Desfrutar das bênçãos espirituais através dos dons espirituais é uma experiência do céu. Coisa do céu, como é que vai ser no céu? Nós não conseguimos descrever. A Bíblia diz que nossa capacidade visual, auditiva, não é capaz de resistir isso, de compreender isso. Mas quando nós somos usados pelos dons espirituais, estes que comentamos aqui, nós podemos desfrutar um pouquinho. Desfruto do reino celestial. E eu quero, irmãos, tendo dito isso, eu quero falar com vocês um pouco sobre o texto lido. E ele diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Portanto, apóstolo significa enviado. Apóstolo também significa aquele que foi chamado para ser discípulo de Jesus. Agora imagina, irmãos, nós sermos enviados por Jesus. Alguém te deu a incumbência, a missão de cumprir uma obra, de fazer algo. É tão bom quando a gente faz alguma coisa para satisfazer a gente. Mas é muito bom quando a gente faz algo que satisfaz ao nosso próximo. E o apóstolo, ele foi chamado para isso. Apóstolo, enviado por Jesus Cristo para uma obra, para uma missão. E os apóstolos, eles receberam a incumbência do Senhor Jesus Cristo, primeiro para pregar para os judeus. Imagina pregar para um judeu. Depois pregar para os gentios e depois pregar para todo mundo. Essa é a missão do apóstolo. Eu acho esse nome apóstolo muito forte.
como todos esses aqui, profeta, evangelista, pastor. Eu não tenho vergonha, não tenho medo de dizer isso, irmãos. Quando eu fui consagrado a presbítero, que é a maior consagração da Igreja Adventista da Promessa, se vocês quiserem rir, vocês podem rir. Não tenho nenhum preconceito, nenhuma preocupação com isso. Então, quando a gente era consagrado, 6, 8, 10 diácono ao presbiterato, então um deles era nomeado para dar a bênção apostólica. E eu fui nomeado para dar a bênção apostólica no dia da minha consagração. Sabe o que aconteceu? Eu errei. Eu não queria ser consagrado a presbítero, porque eu acho muito forte, pastor. Essa palavra pastor tem um peso muito grande, que é a última aqui a ser analisado. Agora imagina apóstolo. Mas vamos ficar na essência da palavra de apóstolo, que quer dizer enviado, aquele que tem uma missão para. Em segundo lugar, o Espírito Santo fala sobre o profeta. E profeta é aquele que proclama. Profeta é proclamar. Irmãos, hoje não existe o dom de profeta. Aquela irmã é uma profeta, aquele irmão é um profeta. Eu não acredito nisso. E a Bíblia não nos dá ênfase a isso também não. Mas existiu um tempo que as pessoas eram conhecidas como profetas. Aquele é um profeta. Profeta Isaías, profeta Jeremias. Fala-se dos profetas maiores, fala-se dos profetas menores. Existiam os profetas. Jeremias, por exemplo, foi profeta para profetizar, algo forte, vou falar já já, mas ele foi profeta que profetizou por 51 anos consecutivos. E o profeta Isaías, o profeta Jeremias, passou pela experiência de ser jogado dentro de uma fossa, dentro de um poço podre, cheio de lama, cheio de sujeira. E não desistiu da missão que Deus havia confiado a ele. O profeta falava principalmente dos males da época, dos pecados das pessoas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. A profecia descrevia o que acontecia se a pessoa fizesse ou não determinada coisa. A vida hoje está muito fácil, irmãos. A vida hoje está... quanta gente desistiu da fé nesse período pandêmico. Esquentar para quê? Cultuar para quê? A igreja está aberta, as igrejas estão abertas para a gente cultuar. Gratidão pelas bênçãos. Quantas coisas boas temos recebido do Senhor. O profeta chegava aqui e determinava... apóstolo, depois profeta. Em terceiro lugar aparece o evangelista. O evangelista é o mensageiro do bem. Evangelista formado em fazer o bem. O evangelista é aquele que proclama o evangelho, a palavra do nosso Senhor. E proclamar o evangelho, a palavra evangelho se divide em duas, Eva e Gélio. A palavra Eva quer dizer vida, e Gélio quer dizer boas novas. Portanto, a palavra evangelho quer dizer boas novas de vida. Olha que coisa linda. E essa é a missão do evangelista. Irmãos, e todos nós podemos ser evangelistas. Essa é uma tarefa que está de acordo com o nosso tamanho. Todos nós podemos falar de coisa boa, da experiência que nós tivemos, que nós temos tido com o nosso Senhor. O nosso Senhor nos conhece, mas tem alguém que precisa conhecer o Senhor, precisa ter uma ligação com Deus, e precisa de um evangelista, aquele que vai e fala, que leva um folheto. Quem é que já distribuiu um folheto? Evangelizando pela literatura, pregar a palavra do Senhor, um folhetinho bíblico.
Deixa eu falar uma coisa para vocês nisso aqui. O ano passado, Deise e eu e algumas outras pessoas participamos de um curso e nós fomos receber o nosso diploma na Assembleia Legislativa. E a pessoa que ministrou o curso para a gente convidou uma pessoa que é conhecido internacional, um grande pregador do Evangelho, por nome de Luiz Esquiriló. O senhor Luiz Esquiriló está passando dos 100 anos, na cadeira de rodas, bem debilitado fisicamente. O senhor Luiz Esquiriló era dono de cassino aqui em São Paulo. E um certo dia, ele indo para a jogatina dele, um garoto evangelista deu um folheto para ele, na Avenida São João, um pequeno espaço do pecado. Se converteu e se tornou um dos maiores evangelistas da atualidade. Ele estava com a gente no finalzinho do ano passado, dando uma palavra. Um evangelista cruzou o caminho daquele homem. Irmãos, todos vocês estão aqui, ó, até o Mateuzinho. O João, é João o seu? Mateus também? Até esses pequenininhos aqui pode ser usado como um evangelista para levar bênção. A maior bênção espiritual que um ser humano pode alcançar é a bênção da salvação. E o Senhor Jesus nos garante isso. Portanto, o evangelista pode fazer isso. Depois vem o pastor. Olha só, irmãos. Primeiro o apóstolo, depois o profeta, depois o evangelista, depois é que aparece o pastor. Quando eu disse para vocês que eu tinha medo, e tenho até hoje, irmãos, dessa palavra pastor, eu acho essa palavra muito forte. E o pastor aparece aqui nessa escala. Paulo foi orientado, ungido pelo Espírito Santo para trazer isso para nós, e ele coloca apóstolo, profeta, evangelista e depois o pastor. E pastor é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que vela. Não vou falar muito do pastor, não, mas uma fala que não pode sair, não pode deixar de ser dita, é aquela fala do Senhor Jesus Cristo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nós estávamos numa missão hoje e conversávamos um pouco sobre isso. Irmãos, quando eu era menino e morava na roça, o pastor ia na nossa casa a cada 6 meses. O pastor ia na nossa casa a cada 6 meses. Tem uma neta dele aqui me ouvindo. Aqui, está me ouvindo agora. Dani, neta de pastor Nicodemos. O pastor Nicodemos ia na nossa casa pregar o evangelho. A nossa casa era um pequeno, grande grupo. E a vizinhança falava para o meu pai: seu Salviano, quando é que aquele homem de Deus vai voltar? O pastor era conhecido como homem de Deus. E eu tenho esse conceito de pastor até hoje. E quero que Deus me dê graça para eu partir para o além, para onde quer Deus me levar, com esse conceito, homem de Deus. O pastor é aquele que apacenta, que cuida, que ensina, que orienta, como que tendo responsabilidade das almas que ele cuida. É muito grande a responsabilidade de alguém que norteia para as bênçãos espirituais. Por último, aparece a palavra mestre. Mestre é aquele que conclui o curso de pós-graduação. Passou pela primeira faculdade, fez a pós-graduação, aí vem o mestrado. E isso está na Bíblia, irmãos. Eu iniciei o nosso culto hoje falando das bênçãos da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia, e a Bíblia fala de cultura, de conhecimento das coisas dos céus, de conhecimentos para um bom relacionamento.
Olha, mestre está ligado ao lato sensu, de mestrado, defendeu uma dissertação, foi aprovado perante uma banca examinadora composta por doutores. Está aqui nessa escala, é a última, e ele não colocou o mestre como o primeiro. Mas veja, Paulo, um seguidor de Jesus Cristo, que se apaixonou pelas coisas do Evangelho, que se apaixonou pelas bênçãos espirituais, que se apaixonou pelas coisas que poderia levá-lo para os céus, ele chama Lucas de o médico amado, um mestre, um grande mestre na obra do nosso Senhor. Portanto, irmãos, eu fecho a minha fala com isso, dizendo para você, eu falei de 5 coisas. Você se identifica com um desses? Ou com uma dessas? Como um apóstolo? Como um profeta? Como um evangelista? Como um pastor? Ou como um mestre? Mas existem outras funções. O que é que nós podemos fazer para valorizar as bênçãos, para valorizar o cuidado? Você tem um chamado, todos nós temos um chamado, fomos chamados para uma missão, para um trabalho, para um desenvolvimento. Deus, o Senhor nosso Deus, confiou a todos nós uma missão. O que fazer para desenvolver a missão que nós temos? Já descobriu qual é a sua missão, qual é o seu talento? O pastor Saulo começou o ministério dele aqui nessa igreja falando sobre ministérios. Qual é a sua missão? Não importa se você é contador, pregue para os contadores. Se você é taxista, pregue para os seus clientes. Se você trabalha lá na GM, se você é médico, enfermeira, a nossa missão pode ser desenvolvida da maneira mais simples, não precisa inventar a palavra, mudar a voz, é normal que a gente sabe. Há uns 3 meses atrás tinha uma irmã lá do sul participando da nossa lição bíblica, nossa escola bíblica, que antes por sinal tinha 3 pessoas participando na sala ativa, e essa irmã falou assim, eu queria fazer uma pergunta, irmãos, porque eu prego o evangelho, mas eu não estou conseguindo pregar para as pessoas da minha idade. O meu relacionamento é só com pessoas bem mais velhas que eu. As minhas amigas de chá, que a gente sai para tomar um chá e tal, é só pessoas o dobro da minha idade. Eu disse, prega para essas pessoas. Então, se dá para falar com quem a gente se relaciona da maneira mais simples, mas nós precisamos falar dessas coisas boas que o Senhor trouxe, que o Senhor tem para nós. Portanto, o que é que te motiva a ser crente? O que é que te motiva a fazer o que você faz? O que é que te motiva a estar aqui na igreja, a cultuar ao Senhor? É muito bom estar, é muito bom cultuar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça para prosseguirmos firmes até o fim. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu quero fechar minha fala com um texto que eu curto muito. Nós vamos cantar daqui a pouco, vamos orar agora, vamos agradecer ao Senhor por esse encontro, por este ajuntamento de hoje, pelas pessoas que estão aí do outro lado, e vamos orar também pela oferta. Mas eu fecho a minha fala com esse texto que é lindo, o Salmo 19. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. O teu servo é admoestado por eles.
e em os guardar há grande recompensa. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Amém? Vamos ofertar neste momento? Deus eterno, Pai de amor, Senhor Todo-Poderoso, te adoramos e te louvamos. Chegando ao final desta fala, Senhor, te agradecemos por aqui estarmos nós nessa noite e com este privilégio de cultuar, de louvar, de bendizer o teu nome. E agradecer, Senhor, porque tu tens nos propiciado bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos humanas e bênçãos celestiais. Senhor, aqui estão os teus filhos, e lá do outro lado, lá em casa também estão os teus filhos cultuando neste momento, Senhor. Portanto, que a tua bênção, a tua unção seja na vida dos teus filhos. E neste momento, Senhor, falamos aqui sobre a nossa oferta, esse gesto de ofertar, de contribuir financeiramente para a obra. Senhor, com gratidão fazemos isto. Esse gesto de ofertar, Senhor, é porque tu tens propiciado aos teus filhos essa condição. Por isso, Deus, nós te bendizemos. A tu e em nós diriges a nossa vida. Oramos e te louvamos, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Se você entendeu aqui a palavra em que o pastor foi usado por Deus para falar conosco, se você entendeu aí o chamado, os ministérios espirituais, os dons espirituais, assim como o pastor disse, nós vamos falar e cantar agora sobre esse mesmo Espírito, sobre esses dons, que é o Espírito Santo. Que através deste louvor, cada palavra você possa chamar e que o Espírito Santo habite dentro de você, que você possa se desligar um pouquinho, tentar aí se conectar, e que o Espírito Santo possa inundar o seu ser, o teu coração. E é sobre isso que nós vamos cantar, amém? Seja sobre nós, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo
e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aleluia! Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Irmãos, nós vamos neste momento interceder por alguns casos. Nós estamos numa missão hoje, Daniel, Douglas e Davi. E de algumas das casas que nós fomos, uma das casas, na casa do seu Walter. Seu Walter é o sogro do Beto, o pai da Fabiana. Ele está muito debilitado, está com sonda, acompanhamento em casa, muito a rigor, precisa do nosso cuidado. Lembre desse nome, Walter. Walter é o sogro do Beto, pai da Fabiana. Oramos com ele, ungimos a ele. Eu tenho outro pedido que é do pai, o tio do Jefferson. Já mencionamos aqui algumas vezes. O Jefferson, marido de Michele. Vamos orar pelo tio do Jefferson. Há um outro caso, irmãos. Nós estávamos em missão quando recebemos um comunicado que um irmão nosso de Itu, irmão Gerson, teve um AVC, estava no hospital, estava na UTI. E agora acabei de receber aqui pelo Alpendre, que é um grupo de oração da geral, que o irmão Gerson acabou de falecer. Vamos orar pela família. Nós estamos atravessando um período que não é fácil. As pessoas estão enfrentando lutas. Portanto, neste momento, vamos lembrar aqui desses três casos. Seu Walter, família do Jefferson e da Michele, e esta família, irmão Gerson, da nossa igreja em Itu. Se você lembrar de mais algum caso, eu gostaria até que alguém viesse aqui, nessa faixinha azul. Vem aí alguém, quer receber oração, precisa interceder por alguém, precisa clamar por alguém, vem aqui, representar alguém que está sofrendo, alguém que você ama, alguém que precisa de salvação, alguém que precisa da cura física, humana, pessoal, mas acima de tudo de alguém que precisa da salvação. O Senhor tem poder para. Gerson Martins, cunhado, é tio, olha, da família Covre aqui, olha. Então vamos interceder. A Gil está lembrando aqui, é da família Covre. Vamos, portanto, interceder. A esposa do irmão Gerson, que faleceu, é irmã do Chiquinho
Vamos interceder por essa gente? Meu Deus, soberano Senhor, Pai de todo poder, Senhor nosso, Senhor, nos humilhamos embaixo das tuas mãos de poder nessa hora, e objetivamos a nossa fala, Senhor, nesse momento, uma fala de intercessão a essas vidas, a essas pessoas que sofrem neste momento. Tu, Senhor, que é a essência da vida, o Senhor da vida, que nos conheces, que tens o poder para operar, portanto sabes, Senhor, da dor, do sofrimento, da angústia das pessoas no momento desses. E agora, Senhor, nós oramos pela família do nosso irmão Gerson, que tu acabas de recolher. Atua, Senhor, na vida dessa família, repreenda, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, mas concede, Senhor, nesse momento de dor, de sofrimento, Senhor, a bênção do conforto, algo, Deus, que só tu tens o poder para operar e fazer. Também o seu Walter, Deus, oramos há pouco por este nome, e agora, Senhor, mencionamos aqui a tua igreja, os teus filhos oram neste momento com esta palavra de intercessão, de petição, este clamor, Senhor, tenha misericórdia, Deus, também pela família do Jefferson, Senhor, o tio que está mal, que vem sofrendo já há algum tempo, com uma situação tão terrível, Senhor, ele precisa do teu cuidado, da tua bênção, Senhor, opera, Deus, na vida daquele homem, na vida dessa família, Senhor, e a quantos, tantos outros que passam por experiências de dor, de lutas, tenha misericórdia, Deus, Senhor, mas também nós oramos neste momento para pedir a tua bênção no sentido salvífico. Quantas vidas, quantas pessoas precisando de salvação, quantas pessoas que se acomodaram, que se distanciaram. Senhor, tenha misericórdia e dê, Senhor, a bênção para salvar, para transformar essas pessoas, ó Senhor. Nós te agradecemos, Deus, portanto, por este culto, por essa oportunidade que tivemos de nessa noite cultuar a ti, Senhor. Continue conosco, com essa equipe, Senhor, com esses teus filhos, nossos irmãos, com essa missão do trabalho, do louvor, da direção, da pregação. Senhor, atua na vida desses obreiros que têm um trabalho, uma missão de pregar, de levar o teu evangelho, seja como evangelista, seja como pastor, seja como mestres, como professores, seja como apóstolos, seja como profetas. Que fale a tua palavra, que desenvolva, Senhor, aquilo que tu tens, Senhor, para este mundo, para esses dias em que nós estamos atravessando. Deus, eu oro, nós oramos. Obrigado, Deus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa semana a todos, com o cuidado do nosso poderoso Deus. Vou fechar também com uma bênção. Falamos de bênção, que coisa boa, bênção. Nós gostamos da bênção que Deus nos concede, mas também precisamos valorizar o Senhor da bênção, o dono da bênção. Irmãos, tem pessoas querendo receber a bênção a domicílio, que a bênção vá até a casa deles, e o Senhor vai, o Senhor é bondoso. Nós precisamos querer o Senhor da bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão confortadora do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre.